Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rafaela Valente e hoje nós vamos conversar sobre a relação da mãe com o dinheiro, com a nossa vida financeira, com a nossa vida profissional. E esse é um tema que me emociona, que me alegra, porque faz muito parte da minha história, esse aprendizado. Acredito assim, que foi o primeiro passo que eu dei que me tirou da situação que eu me encontrava. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vinda, Cíntia, Lívia, Elson, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava dizendo que eu me emociono muito sempre que eu falo desse tema. É um tema forte e necessário. Então, eu quero primeiro, assim, no início, deixar algumas coisas claras, assim. Quando a gente fala de nós, seres humanos, a gente é um universo um tanto quanto complexo. Então não é uma coisa isolada. Eu falo sempre aqui com vocês sobre criação da realidade, a importância da gente vigiar pensamentos, da gente aprender a cortar os pensamentos negativos na raiz, porque deles que vão ser gerados os sentimentos, né? E, consequentemente, resultando na nossa realidade. Então tudo isso interfere, tudo isso tem a ver. Mas somos complexos, então tem vários pormenores, vários detalhes que a gente precisa ver. E a constelação que ela nos mostra é o que está no nosso nível profundo, o que a gente precisa fazer no nível da alma, para que a gente se alinhe com o fluxo do universo e tenhamos prosperidade na vida, né? Para que a gente se alinhe e tenha prosperidade na vida. As constelações, vou dar uma breve introduzida antes de entrar no tema exatamente, que é a mãe e a relação com o dinheiro. O que são as constelações? Elas nada mais são do que leis naturais que regem todos nós seres vivos. A gente acredite ou não, elas regem nós seres vivos. O Bert Hellinger, que foi quem criou as constelações, ele foi genial em ter conseguido perceber isso, dar nome e colocar numa forma de uma dinâmica onde a gente pode atuar e perceber esses movimentos, o que a gente está fora de ordem, fora do equilíbrio, dentro do nosso contexto, do nosso sistema familiar. Então, eu sempre que eu vou falar de constelação, eu gosto de dizer o seguinte: não precisem acreditar no que eu estou dizendo. Apenas observem, comecem a observar a partir do momento que vocês têm esse conhecimento e vejam o que faz sentido. Comecem a mudar a postura interna em relação a pai, em relação à mãe e vá observando como que isso vai mudando na vida. Avaliem sempre o resultado na vida para validar se algo faz sentido ou não, né? Se tem fundamento ou não. O que eu aprendi é que as constelações, elas são mais do que uma terapia. Eu nem considero muito uma terapia. Para mim, as constelações, elas são um estilo de vida. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente observa e vai se alinhando. E com isso vai colhendo os resultados. Então, tudo vai interferir uma coisa na outra. Sim, a gente precisa cuidar dos pensamentos, para que a gente tenha uma estabilidade emocional, para que a gente consiga prosperar em todas as áreas da nossa vida, mas o que está no o essencial, o que está lá no nível profundo da nossa alma é a questão sistêmica. Honrar pai e mãe em primeiro lugar, honrar as nossas raízes. A gente não tem força, não adianta ir para as técnicas, não adianta ir para querer controlar os pensamentos, para criar a realidade, se não der conta dessa tarefinha básica em primeiro lugar, que é honrar pai e mãe. Então vamos lá, né? Agora sim, né, dando essa breve introdução assim do que são as constelações, vamos entrar no tema de hoje, que é a relação nossa com a nossa mãe e o dinheiro na nossa vida. O Bert Hellinger, ele costumava dizer, tem uma frase dele muito famosa, que tem vários livros que citam essa frase, que ele diz assim que o sucesso é a cara da mãe. O sucesso tem a cara da mãe. E que a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. Então, primeiro de tudo é a gente compreender
como eu disse agora há pouco, que é dentro, né? Primeiro, essa questão de ser dentro, é dentro da barriga da nossa mãe que acontece a nossa primeira realização, que a gente começa a formar, a gente forma a partir da mãe. É da mãe que vem a força da vida. Na live de quinta eu vou trazer o olhar sobre o pai, mas hoje eu acho muito importante trazer em primeiro lugar a mãe. Embora tudo começa com o pai, é do pai que vem aquele movimento ativo, né? Através ali do espermatozoide, mas a mãe é dela que vem a vida, é dela que a gente é gerado. É na barriga da mãe, é dentro da mãe, é visceral, é da célula. A gente respira, a gente se alimenta da mãe. Então a primeira coisa que a gente precisa dar conta nessa vida é honrar nossa mãe. E o que é esse honrar nossa mãe? Aceitá-la do jeitinho que ela é, sem desejar que fosse diferente, sem querer mudar nada nela. Olhando para ela como uma mulher comum, que por trás daquela mãe tem uma mulher comum, que um dia foi criança, que também tem suas dores, que também tem seus traumas, que não teve o tanto de recursos e oportunidades e conhecimento, o acesso ao conhecimento como nós temos hoje. Olhar para essa mãe como essa mulher comum. E tomar a vida que veio dela pelo simples fato que a gente está aqui hoje respirando. E nisso os nossos pais foram perfeitos. Se nós estamos aqui hoje respirando, é porque eles foram perfeitos. Eles nos deram a vida. Agora, como que aconteceu? O que aconteceu na infância? O que esse homem comum e essa mulher comum deram conta de fazer? Aí é uma outra questão. E cabe a nós, depois de adultos, apenas olhar para isso, honrar, respeitar, ressignificar e seguir em frente. Olhar para frente, olhar para a vida. E por que a gente observa com as constelações, com as dinâmicas das constelações, que o dinheiro está tão ligado à mãe? Outra frase, lembrei de outra frase que o Bert dizia muito, é que com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica, mas com a mãe o dinheiro vem. Então, com a mãe o dinheiro vem, com a mãe a gente conquista o sucesso, com a mãe a gente tem força de lutar pela realização dos nossos objetivos. Quem estiver aqui me ouvindo, que já for mãe, sabe bem disso. Nós que somos mães, a gente acha força de onde a gente nem sabe. Quando um filho adoece, nossa, a gente vira uma leoa, a gente faz de tudo para proteger aquele filho. Se precisar dar a vida para que aquele filho volte a ter saúde, fique bem, a gente dá. A gente tira a comida da própria boca para alimentar um filho. Isso é ser mãe, essa força toda é da mãe, é com a mãe que a gente aprende, e é da mãe, é dessa mulher comum, com todos os defeitos dela, é dela que vem essa força, pra gente ir pra vida, pra gente se realizar. E tomar a mãe é simplesmente aceitá-la do jeitinho que ela é. Aceitar, respeitar e agradecer pela vida. Ponto. Não tem mais. Ah, mas minha mãe me abandonou. Ah, mas minha mãe fez isso, isso e aquilo. Minha mãe deixou de fazer aquilo outro. Isso não interessa, porque cada mais desse é uma reserva, é uma crítica que a gente ainda tem com essa mãe. E quando a gente ainda tem crítica e quando a gente ainda tem reserva com essa mãe, é como se a gente fosse lá. Eu gosto muito de sempre de dar o exemplo da árvore, como se a gente fosse uma árvore, né? E temos as nossas raízes, metade do pai e metade da mãe. Cada vez que a gente fala, eu amo a minha mãe, mas eu costumo dizer que é como se a gente fosse lá na nossa raiz e cortasse uma parte. E como que vai ficando uma planta com toda hora tendo uma parte da sua raiz cortada? E essa planta ela não vai florescer como poderia. Ela não vai ficar tão forte como poderia. Então é tomar essa mãe exatamente como ela é, sem desejar que fosse diferente, sem ficar dando muito palpite na vida dela, sem olhar para ela e ficar apontando o dedo. Então, de maneira muito prática, hoje teve, deixa eu ver aqui eu anotei as perguntas que teve na caixinha e tem uma que eu quero puxar ela para trazer o que eu quero falar agora. Deixa eu achar ela aqui. Ah, tá. A pessoa perguntou assim, qual a trava que a gente às vezes tem com a nossa mãe, que na vida
na prática, no dia a dia, pode atrapalhar a nossa vida financeira, o fluxo da prosperidade. São essas críticas, são essas reservas. Quando a gente ainda guarda uma mágoa profunda dessa mãe, tudo isso vai subtraindo. Como a gente trata a nossa mãe, a vida nos trata. Então, quanto mais a gente aceitar, simplesmente aceitar, a palavra principal é aceitar essa mulher exatamente como ela é. Porque cada crítica, cada reserva que a gente tem, é como se a gente estivesse fazendo crítica e reservas com a vida. Por isso a gente vai bloqueando o fluxo da prosperidade. É como se fosse um tubo, né? Um fluxo assim. Vamos imaginar um tubo por onde flui ali todo o fluxo da prosperidade. E aí, cada vez que eu tenho uma crítica, uma reserva, eu vou obstruindo esse tubo, esse canal. É como se fosse isso. Cada crítica vai obstruindo, então vai passando menos, vai passando menos, vai passando menos, até que chega uma hora que cessa. Não sei se algum de vocês já me ouviu contando de como que eu descobri, como que eu conheci as constelações. Então, eu já disse em algum story aí, em algum momento, vou dizer novamente, porque aí vou deixar essa live salva, né? Me pediram para deixar salva, eu vou deixar. Eu não estou deixando todas, mas vou deixar essa, com certeza. Foi na pior fase da minha vida. Foi quando a minha vida estava realmente de pernas pro ar. Eu estava com depressão. Nessa altura eu ainda não tinha me rendido a tomar antidepressivo, eu ainda estava querendo dar conta ali sozinha. Eu já era terapeuta há uns 10 anos, eu estava recém-formada em psicologia, com um consultório prestes a abrir, mas eu não conseguia abrir por causa da depressão e porque faltava dinheiro para algum detalhe, não lembro se era poltrona, algum detalhe ainda faltava para poder abrir. Eu estava pagando aluguel do consultório, mas de porta fechada, porque eu não tinha força para abrir, nem força emocional, nem dinheiro. E minha vida estava de pernas pro ar, eu estava péssima. Espiritualmente eu estava péssima, eu já não tinha mais a mesma confiança, a mesma fé, eu estava perdendo a esperança, eu estava perdendo a alegria de viver. E nesse contexto, uma grande amiga minha, que também é psicóloga, ela me ligou e a gente formou juntas. Ela é mais velha que eu, acho que uns 10, 15 anos, acho que talvez até uns 20 já. E ela me ajudou muito na época da faculdade. Ela me emprestou dinheiro para eu não precisar trancar, ela me tirou da cama para enfrentar a depressão e conseguir formar junto com ela. Ela foi uma grande amiga. E depois de já formada, quando eu estava nesse contexto, ela me ligou um dia, falou: "E aí, Rafa, como é que você tá? Você tá bem?" Eu falei: "Ah, Lucinha, para você eu posso falar, não tô não." E aí eu contei para ela. Falei: "Olha, minha vida tá assim, assim, assado, eu tô devendo tanto." Nessa época eu tava devendo muito, assim, eu tava devendo uns 2 anos de faculdade, porque cada semestre eu renegociava e deixava atrasar de novo. Eu tava devendo a especialização. Eu sei que no total, nessa época, eu devia estar devendo aí uns 60, 70 mil, né? E minha casa estava quase indo para leilão, muito deprimida. E ela falou: "Rafa, não tem lógica a sua vida estar assim tão travada, tão amarrada. Você é uma menina tão dedicada, né? Tão honesta, correta, estuda muito, trabalha muito. Tem alguma coisa errada aí, tem algum emaranhamento, tem algo errado aí no seu sistema familiar." E aí ela me contou o que eram as constelações e ela ia para Brasília para começar a fazer uma formação. Então eu conheci as constelações já caindo numa formação. E ela falou: "Vou começar esse fim de semana e você vai comigo." Aí eu dei uma risada assim e falei: "Qual parte que você não ouviu do tanto de dívida que eu tô, da situação que eu tô?" Aí ela virou e falou assim: "Me desculpa a palavra, mas você tá fodida mesmo? Fodida por fodida, você vai dar um cheque sem fundo, mas você vai comigo." E ela falou de um jeito tão incisivo, tão imperativo, que eu fui. E chegou minha vez de constelar, eu imaginei que ia aparecer um dramalhão da minha família, que ia aparecer antepassado de tudo quanto é lugar, pelo que eu ouvia, pelo um pouco que eu já tinha ouvido falar de constelação, pelo pouco que ela tinha contado. E a minha constelação foi super sem graça, não acontecia nada, era só a minha representante e a representante da minha mãe.
Para quem não sabe, quando a gente faz uma constelação em grupo, quem vai constelar fica sentado e o facilitador, né, o constelador ali, ele vai escolher representantes para representar você e o tema da constelação. No meu caso, eu fui constelar minha vida financeira em primeiro lugar. Era o que estava pior de tudo. E aí ele colocou uma representante para mim e uma representante para minha mãe. Aí eu já pensei, né? Falei, nossa, mãe, de novo. E aí foi, e nada acontecia. Nada acontecia, só ficava uma olhando para a outra. E o Décio, que era o facilitador, ele olhava para mim e falava assim: tá bom para você? E eu olhava para a cena e não entendia o que estava acontecendo, eu não estava vendo nada. E eu falei: não estou entendendo, o que está acontecendo? Não sei, não estou vendo nada. Aí ele falou: não, olha lá para sua representante. E aí, a hora que eu olhei para minha representante e reparei, prestei atenção, ela estava com o queixo levantado, com um olhar de crítica, assim, com a sobrancelha levantada, assim, com um olhar bem duro, um olhar de muita exigência, assim, muito séria, né? Numa arrogância enorme perante aquela mãe, aquela outra representante que estava ali representando a minha mãe. E a representante da minha mãe só ficava ali, né? Com aquele jeito de mãe, assim, ali, disponível. E à medida que ele foi me mostrando, e eu fui me encolhendo ali na cadeira e fui percebendo aquilo tudo ali, ele falou assim: você deve se achar muito melhor que a sua mãe, né? Eu tinha certeza que eu era muito melhor que a minha mãe. Tem até uma emoção, assim, de lembrar. Mas eu tinha certeza que eu era muito melhor que a minha mãe, que no lugar dela eu teria feito muita coisa diferente. Tinha muita crítica, tinha muito julgamento. E à medida que eu fui olhando aquilo, assim, eu fui me encolhendo. E nessa época, inclusive, eu cuidava de tudo da vida da minha mãe. A minha vida estava de pernas pro ar, eu estava fodida, sem dinheiro, deprimida, com a vida virando do avesso. Mas eu que cuidava das coisas da minha mãe. Os negócios dela eram no meu nome, eu que dava palpite em tudo, e ela super me ouvia. A gente sempre, desde criança, a gente teve uma relação invertida. Eu sempre fui a mãe dela, né? Eu era a mãe, a que ensinava, e que falava, e que corrigia, e que consertava o tempo inteiro. E a gente até se gabava dessa relação invertida. Minha mãe falava, nossa, lá em casa a Rafaela que é a mãe, ainda é uma mãe brava. E eu super me envaidecia de ser a mãe brava. E mal sabia eu que estava cavando a minha cova. Quando a gente tem o papel invertido com a nossa mãe, é receita para o fracasso na vida. E aí, à medida que eu fui olhando para minha representante daquele jeito, com o queixo levantado, aquele olhar de exigência todo ali, para a representante da minha mãe, aí o Décio falou, daquele jeito ali, é natural que a sua vida esteja assim. E enquanto você não sair dessa postura de arrogância e for para o seu lugar de filha e olhar para sua mãe reconhecendo que ela é que é a grande, sua vida vai ficar cada vez pior. E para mim esse foi a primeira grande chave que virou e que foi me ajudando a colocar minha vida em ordem. Claro que não foi de uma hora para outra, mas de imediato eu já senti o efeito. Tanto que 2 semanas depois eu estava empregada como psicóloga na prefeitura de Pirenópolis, consegui negociar minha casa, ganhei de presente o que faltava lá para o consultório, que eu acho que era uma poltrona, consegui abrir o consultório e comecei a ter meus primeiros clientes. 2 semanas depois. Eu saí das constelações, eu fui imediatamente na casa da minha mãe. Falei, mãe, nós estamos fazendo tudo errado. Eu não quero mais nada no seu nome. Eu sou pequena, eu não vou mais dar palpite na sua vida. E ela não entendeu nada, né? Aí eu fui explicando e aos poucos a gente foi voltando, cada uma para o seu devido lugar. Hoje eu me percebo no meu lugar de filha perante ela. E às vezes, se a vida começa a dar uma apertada, as coisas começam a amarrar de novo, a primeira coisa que eu faço é voltar para o meu centro e olhar como é que eu tô. Tem alguma crítica aqui ainda em relação à minha mãe? Como é que eu tô em relação a essa mãe? Porque é nítido, gente.
E eu sei que é muito, muito doido quando a gente ouve essas, esse olhar sistêmico, quando a gente ouve uma primeira vez, é muito doido para nossa cabeça compreender. Como assim? Dinheiro tem a ver com a mãe? Como eu. Dá uma bugada aí na nossa cabeça. A gente não compreende muito. Mas eu posso dizer que eu que trabalho com isso, já tenho acho que uns 9 anos que eu sou consteladora, né? Já trabalhei, já fiz muita constelação, já atendi muitas pessoas. Eu comprovo isso o tempo inteiro, o quanto isso é real e verdadeiro. Quando você vê uma pessoa assim que está muito ruim financeiramente na vida, que está tudo muito travado, que tudo requer muito esforço, a primeira coisa que a gente precisa olhar é para como está essa relação com a mãe. E às vezes, no nível aqui consciente, visível, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Você tá numa relação aparentemente tá tudo bem, tá tudo em ordem, sem nenhum conflito naquele momento com a mãe. Mas a questão é a postura interna. Como que tá lá dentro? Ainda tem alguma mágoa profunda? Ainda deseja que essa mãe seja diferente? Que essa mãe fosse diferente? Gostaria ainda que essa mãe fosse diferente? Ainda tem crítica? Ainda tem julgamento? E como que a gente faz para se livrar disso? É exercitando, é diariamente. É deixando com ela o que é dela. Não é da nossa conta como ela leva a vida dela. A gente não precisa concordar com as escolhas dela, com o que ela faz, mas a gente precisa respeitar e deixar com ela. A gente precisa sim concordar com o destino dela, aceitar o destino dela como foi, aceitar tudo como foi, tomar apenas a vida que veio, porque esse tomar dessa maneira, aceitando a nossa mãe exatamente como ela é, tomando a vida do jeitinho que é, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, essa é uma atitude que tem muita força. E isso é postura interna, é como é dentro. A gente não precisa conviver com a mãe se a gente não gostar. A gente não precisa nada na prática. O que a gente precisa é postura interna. Muita gente confunde, né? Acha que respeitar pai e mãe é pedir bênção, é falar baixo, é falar educadamente. Isso é boa educação. Respeito mesmo é a gente aceitar o outro exatamente como ele é, principalmente os nossos pais. Aceitá-los exatamente como eles são. Isso é o verdadeiro respeitar. Então, como que a gente faz para saber se a gente está com a postura certa em relação à mãe? Observa a própria vida. Como é que sua vida está? Está tudo fluindo bem? Como é que você está nos seus relacionamentos? Como é que você está na sua profissão? Você já se realizou profissionalmente? Como é que está o fluxo do dinheiro? O dinheiro está vindo? Está circulando na sua vida? Tudo isso são sinais que a gente vai tendo de como que a gente está nessa postura interna em relação à nossa mãe. Porque à medida que a gente vai dando conta de ficar numa postura no nosso devido lugar de pequenas perante elas, a vida começa a fluir, as coisas começam a fluir. É muito interessante observar como isso acontece. Mas às vezes até a companhia da mãe não fica agradável por algum comportamento dela e tal. Às vezes é sufocante, triste, mas é verdade. Sim, e tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada, tá tudo bem. Deixa com ela isso. Fica, respeita também os seus limites. Não é obrigado a ficar mais. Vai no seu limite. Eu lembro que quando eu precisei voltar para o meu lugar de filha perante minha mãe, para que a minha vida fluísse, para que as coisas realmente entrassem nos eixos novamente e eu tivesse força para seguir adiante, não foi de uma hora para outra. Tinha muita crítica e muito julgamento, mas a gente vai exercitando. Aí cada vez que você se perceber julgando, respira e volta para o seu lugar. Lembra, isso não é da minha conta. E a gente vai exercitando isso até que chega uma hora que fica natural. Nessa fase inicial, enquanto eu fui me observando e me corrigindo, me policiando para ficar na minha postura, para voltar para o meu lugar de filha, eu precisei ficar um tempo mais afastada da minha mãe. E ela se queixava, ela falava, porque
a gente era muito juntas, era muito grudada, tudo dela dependia de mim. Eu que dava palpite em tudo, os negócios dela, tudo, até nos namorados, tudo, eu que dava palpite. E ela me ouvia pra caramba. Só que a minha vida mesmo estava de pernas pro ar e eu lá, querendo cuidar da vida da minha mãe. Olha que arrogância. Olha que tô totalmente fora do meu lugar. E aí eu, muitas vezes convivendo, eu me pegava julgando e criticando. Porque foi uma vida inteira com esse papel invertido. E aí eu precisei me distanciar. E quando ela se queixava, eu lembro de uma vez que eu falei claramente, com todas as letras para ela, falei, mãe, eu não tô dando conta de conviver muito com você, porque quando eu me vejo, eu já estou de novo te criticando, eu estou de novo apontando o dedo, eu estou incomodada, eu estou querendo te consertar para um monte de coisa, de acordo com o meu olhar. Então eu vou me dar o direito de ficar um pouco afastado o tempo que eu precisar, porque eu já entendi que o mais importante é que eu dê conta de ficar com essa postura certa. E perto eu não tô dando conta. E eu me afastei, eu fiquei um tempão mais afastada. E ela compreendeu, aos poucos ela foi compreendendo, porque ela foi vendo que foi ficando mais leve para ela também. Quando a gente volta para o nosso lugar, fica mais leve, tudo flui. Então hoje a gente convive super bem, hoje eu já percebo que eu tô super no meu lugar, mas eu preciso respeitar o meu limite. Eu não sei como seria se eu começasse a conviver demais com ela hoje em dia. Se eu não ia de novo começar a querer julgar demais. Então é importante respeitar o limite. Tá ruim? Ficar muito perto da mãe tá incomodando? Respeita o seu limite. A postura que importa para a gente ter sucesso na vida, para a gente honrar de verdade pai e mãe, é interna. Interna. É liberar essas mágoas, parar de querer que fosse diferente, aceitar ela do jeitinho que ela é. Fica claro nesse sentido? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem todo o direito de respeitar o seu limite e é importante que respeite, porque agora você é uma mulher adulta, que você também perante os seus filhos, você é a grande, você agora tem uma família, você tem uma prioridade que agora é o seu marido e o seu núcleo familiar. Então é muito importante a gente saber respeitar o nosso limite. Outro dia eu atendi uma pessoa e ela tá numa fase bem difícil da vida, com tudo muito fechado. Tudo muito fechado. Financeiro, afetivo. Tava até já com uma certa vontade de morrer, sabe? Até mesmo começando a ter ideação suicida. E aí eu, um dia na sessão, eu fiz uma pergunta, que foi uma pergunta um tanto forte, mas foi uma compreensão que eu tive na época que eu passei muita dificuldade, que a minha vida estava de pernas pro ar, e que foi uma percepção que foi uma outra grande chave que virou. Até que ponto, às vezes, a gente. Essa é a pergunta. Até que ponto. Vou então falar como eu falei para ela, né? Até que ponto você está se colocando nessa situação de fracasso, está fracassando em tudo na sua vida, para se vingar da sua mãe? Para dar um atestado para essa mãe que ela foi uma péssima mãe. Percebem o quanto é forte, mas o quanto que faz sentido? Tem muitas. Isso é inconsciente, tá, gente? É claro que é inconsciente. Ninguém vai fazer isso conscientemente. É inconsciente. Mas o quanto muitas pessoas às vezes ficam ali numa situação de fracasso, se vitimizando, adoecendo, perdendo tudo, fazendo da sua vida a pior coisa possível para falar para essa mãe que ela foi uma péssima mãe. E o contrário disso, qual que é a melhor maneira da gente honrar a mãe? É a gente sendo feliz, é a gente olhando para frente, cuidando muito bem da nossa vida. Essa é a melhor maneira de, não no sentido de, como é que eu posso dizer? No sentido de falar, mãe, você me deu a vida e eu sou grata. Tudo que eu reconheço tudo que custou para você, para que hoje eu estivesse aqui. E eu vou fazer algo bom com isso. Eu vou olhar para frente, eu vou fazer valer a pena a minha vida. Essa é a melhor maneira de honrar pai e mãe, é a gente sendo feliz.
É a gente dando conta da nossa vida, é a gente olhando para frente, seguindo em frente. É a melhor maneira, não tenho dúvida. É claro, eu sou mãe, nós como mãe, se deixar, a gente vai querer sempre a cria por perto. Mas o melhor jeito de um filho mostrar pra gente que deu certo, que a gente fez um bom trabalho no sentido de ter dado a vida, é ver ele indo pra vida, sendo feliz, se realizando. E com a mãe o dinheiro vem, né? Com o pai o dinheiro fica. Na quinta eu vou entrar nessa questão com o pai, mas hoje eu ainda vou. Ah, tá aqui. As perguntas, eu quero. Das perguntas que eu coloquei ali na caixinha lá nos stories ontem, né? Naquela caixinha de perguntas, as respostas que vieram. Vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou como não repetir padrão da mãe. Como não repetir padrão da mãe? Por tudo que vocês me ouviram até aqui. Parando de criticar, aceitando ela do jeitinho que ela é. Porque a vida é tão mágica, tão especial como tudo acontece nessa vida, que aquilo que a gente mais critica na nossa mãe, a vida vai dar um jeito de nos mostrar, de nos fazer fracassar naquele ponto, para que lá na frente a gente possa se curvar perante essa mãe, perante essa mulher comum. Porque muitas vezes a gente se acha muito especial e mete o pau na mãe. Como é que a gente pode ser tão especial sendo filho de uma mulher comum, tão cheia de erros assim? A gente também é comum, e essa mulher é comum, e somos todos comuns. Né? Então é uma mulher comum, que tem uma filha comum, e aí eu vou fazer algo de especial com a minha vida, mas olhar para essa mulher como uma mulher comum, com seus defeitos, mas no sentido de ter dado a vida, ela foi perfeita. Então a melhor maneira da gente não repetir um padrão familiar, não repetir um padrão da mãe, é deixando com ela o que é dela, parando de dar palpite na vida dela, parando de desejar que fosse diferente, parando de criticar, de apontar o dedo. Porque muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente se acha melhor que a nossa mãe. A gente se coloca num lugar maior que ela. Como se a gente dissesse, no seu lugar eu faria diferente. Nossa, mas no seu lugar eu teria feito tudo diferente. No seu lugar não teria sido assim. Aí a gente entra naquela postura da arrogância, que foi a que eu me vi anos atrás. Como lidar com a mãe quando ela é muito entrona e dá palpite em tudo? Dando limite, respeitando o seu limite. Mostrar para essa mãe que agora também tem uma mulher que cresceu. Você não é mais a criancinha, a menina. Você é muito grata pela vida que ela te deu, tem um respeito, tem uma gratidão por essa mãe, mas que agora aí também tem uma mulher. E se mesmo assim, mesmo olhando para si, percebendo, mostrando, dando limites e mostrando que agora você também é uma mulher, qual que é outra maneira de fazer isso? Checar se você tá fazendo as suas escolhas, mas será que você tá arcando com as consequências? Porque se essa mãe insiste em continuar sendo muito entrona e dando muito palpite na sua vida, pode ser que você não esteja arcando com as consequências e que depois sobre lá para ela. É para lá que você corre pedindo socorro, choramingando. Então, se tiver nessa postura, aí você vai ter que aguentar ela dando palpite mesmo. Então, faça suas escolhas, dê limite, mas arque com as consequências. Assuma as suas escolhas. Essa é a melhor maneira de lidar com uma mãe que está sendo muito entrona e dando palpite demais. Ah, teve uma pessoa que também perguntou assim: e quando nunca houve amor entre mãe e filha? E aí, quando eu li essa pergunta ontem, eu me lembrei de uma pessoa que eu atendi um tempo atrás. E essa pessoa, ela dizia assim que ela tinha uma relação muito crítica com a mãe e que ela não conseguia de jeito nenhum gostar da mãe, que ela até fazia esforço para gostar dessa mãe e que ela tinha vergonha de estar me falando aquilo, mas que muitas vezes ela sentia até ela tinha a sensação de que ela sentia até ódio dessa mãe muitas vezes. E o que é um ódio? Se a gente parar para analisar o que é um ódio, é um amor ferido.
O ódio é um amor que foi ferido, é um amor muito forte que foi ferido. Então, o que fazer nesse caso assim? A mãe, ela já deu a vida, não cabe a nós ficar exigindo mais nada dela. O que foi o que ela deu conta, com os recursos que ela tinha, com a capacidade que ela tinha, com a consciência que ela tinha. Foi o que deu para dar. E é isso que a gente toma e olha para frente e segue adiante. A gente pega a vida e os mais, o que aconteceu lá atrás, isso a gente deixa lá. A mãe, ela já deu a vida, então o Décio, que é o meu professor, né, com quem eu aprendi as constelações, ele dizia o seguinte, em relação a isso, sempre que tinha uma dinâmica de alguém que trazia essa questão de não ter tido amor entre mãe e filha. Ele falava, olha, a mãe já deu a vida, então agora a tarefa de transformar o limão numa limonada é seu. Que ela já deu a vida. E nada vai se equiparar à vida. Por mais que a gente faça para retribuir para essa mãe tudo que a gente recebeu dela, nada vai estar à altura da vida. Ela deu a vida e ponto. A gente está aqui respirando e é isso que a gente pega e segue e olha para frente, segue em frente. E aí, não sei se eu pode acabar às vezes confundindo um pouquinho, mas tem outros aspectos que às vezes são mostrados nas dinâmicas das constelações que são muito interessantes. Normalmente, não é regra, tá, gente? Porque quando a gente fala de ser humano, tem muita coisa envolvida, tem emoções, tem um lado espiritual. Então, não é igual pegar um exame médico para avaliar, que vai ter ali o número de vitaminas, de. Nossa, fugiu os nomes todos, de plaquetas, né? Que vai analisar ali aquela numeração e saber se a gente está com infecção, se não está, se está com anemia, se não está. Não. Tá? Isso fisiologicamente, biologicamente, bioquimicamente é possível. Mas quando se trata de emoção, de história de vida, de karma familiar, de espiritualidade, de tudo que envolve cada ser humano, não dá para falar como regra. Mas uma dinâmica muito comum, nesse caso de quando a pessoa relata que não tem amor, que nunca teve amor na relação de mãe e filha, muito provavelmente tem alguém excluído do sistema. Como assim? Eu vou dar o exemplo dessa pessoa que eu atendi há um tempo atrás. A gente fez uma constelação e foi muito claro o que aconteceu, o que apareceu. A mãe dela, para casar com o pai dela, o pai abandonou uma noiva. Abandonou essa noiva e casou com a mãe da minha cliente. E nunca ninguém falou nisso. Simplesmente ele casou e seguiu, teve os filhos. E de repente essa filha desse casal, que foi quem estava fazendo a terapia comigo, que trouxe essa questão, eu não consigo amar minha mãe. Às vezes eu acho que eu tenho até um certo ódio dela. Tenho uma dificuldade muito grande em aceitar minha mãe. E na constelação, o que apareceu? Isso, à medida que foi aparecendo, que o movimento ali foi acontecendo, eu fui checando com ela. Eu fiz até que a gente chegou nessa clareza. Aí ela foi contando. Apareceu uma outra pessoa lá no campo das constelações, e à medida que o movimento ia acontecendo, eu ia perguntando, né? Ia checando cada movimento ali para ver se estava sendo pertinente ou não. E aí ela contou, ela falou, ó, meu pai tinha uma noiva, ele já estava com um casamento marcado e ele largou tudo para casar com a minha mãe. O que acontece? Essa pessoa, essa minha cliente, ela estava vinculada a essa noiva. Por que isso acontece às vezes? A noiva, ela criou um vínculo. Teve uma promessa ali de casamento. E depois ela foi abandonada. Então, para essa minha cliente estar viva hoje, ter a família dela, ter os pais dela, custou a dor dessa noiva. E quando simplesmente acontece isso, essa noiva, ela criou um vínculo com esse sistema. Ela tem um vínculo com esse cara, com esse homem. Não pode ser simplesmente excluir uma pessoa do nosso sistema e fazer de conta que nada existiu. Esse vínculo, ele vai se refletir em algum momento da vida. São os karmas que a gente, em outra linguagem, poderia dizer. E aí essa cliente, ela não ia para frente com nenhum relacionamento afetivo.
a queixa dela principal quando ela começou a fazer terapia era a vida afetiva, não fluía com ninguém. E aí, quando foi colocado isso em ordem, e no final, qual que foi a imagem final dessa constelação? Ela, diante da noiva, ela fez uma reverência e disse: eu sinto muito, eu sinto muito. Eu vejo você, eu vejo a sua dor, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata, porque graças à sua dor de ter sido abandonada, hoje eu tenho os meus pais e hoje eu posso estar aqui na vida. Esse foi um movimento de reconciliação. Porque quando tem um vínculo e uma pessoa está excluída do sistema, tudo que essa pessoa quer é apenas ser reconhecida, ser vista. E é tão interessante que depois disso, depois desse movimento das constelações, como que a gente percebe se era isso mesmo, será que não foi viagem? Pelo efeito na vida da pessoa. Porque depois disso ela conseguiu ter uma boa relação com a mãe, ela conseguiu liberar esse fluxo de sentimento de amor pela mãe. Ela conseguiu olhar para a mãe de uma outra maneira. Ela conseguiu se relacionar. Hoje ela está namorando, está feliz, está prosperando. Percebem que tem muita coisa envolvida? Por isso que eu vou trazendo cada aspecto para a gente crescendo juntos e cada um vendo o que te serve. Porque não adianta eu ir só trazendo aqui para vocês o conhecimento de criação da realidade, de como que faz com a mente, o cérebro e tudo mais, se nesse nível profundo da alma a gente ainda está ferindo essas leis da hierarquia, por exemplo. Então, resume, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes de eu finalizar. Esse exemplo que eu dei, vocês percebem como é sério esses movimentos? Tem muita coisa envolvida. Então, o que a gente precisa mesmo é só aceitar e deixar cuidar da nossa vida, dar conta que aí as coisas vão se resolvendo por si só. Teve uma pessoa que perguntou se constelação ajuda a equilibrar. Sim, ajuda, né? Constelação, a gente aprende a olhar para a vida dessa maneira, observando essas leis sistêmicas, e à medida que a gente vai se posicionando na vida, observando e respeitando essas leis, as coisas vão acontecendo, vão resolvendo por si só. Foram essas, basicamente, as que eu achei mais relevantes. Outras acabaram sendo repetidas, assim. Então é isso, gente. Resumindo, tudo isso, assim, é olhar para nossa mãe, aceitando ela exatamente como ela é. Uma mulher comum, que também tem suas dores, que também foi criança um dia. E ela deu o que ela pôde dar, do jeitinho que ela pôde dar. E é isso, a gente só pega isso e olha pra frente, olha pra vida. Sempre que vier aquela tentação de olhar com crítica, de julgar, de desejar que fosse diferente, a gente respira e fala, bom, é assim que ela é, e é isso. Foi assim que foi possível, foi isso que foi possível ela me dar, e agora eu olho pra frente e sigo adiante. Essa postura, ela nos traz força. E as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Um sinal de que a gente voltou para o nosso lugar dentro do sistema familiar é observar como que a vida está fluindo. Sempre que tiver muito esforço para fazer algo, sabe aquela sensação de quando a gente dá um passo para frente, dois para trás? Tudo na vida é com muito esforço. Você vai lá, faz uma coisa, de repente acontece um problema, você dá aquela recuada de novo. Isso é um sinal de que tem algo errado aí, alguma lei você está ferindo. Via de regra em relação a pai e mãe. Sim, a mãe representa as nossas finanças na constelação, né? Com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Então, não dá para falar assim não, Kátia, que a mãe representa nossas finanças na constelação só e os pais as emoções não. Os pais é muita questão. Eu vou falar disso, eu vou entrar mais na questão do pai na quinta, mas assim, à medida que a gente dá conta da nossa relação com o pai, que a gente aceita esse pai também exatamente como ele foi, e fica no nosso devido lugar perante esse pai, e honra ele como pai, aí o dinheiro fica. Porque com a mãe o dinheiro vem. Então, de alguma maneira, o pai também está ligado com o lado profissional, também está ligado com o lado financeiro. Digamos assim que com a mãe é o que a gente precisa olhar primeiro para liberar o fluxo.
entende? A gente libera o fluxo com a mãe. Quando a gente aceita a nossa mãe, a gente toma a nossa mãe exatamente como ela é, e agradece, e respeita, e aceita, e olha para frente, a gente libera o fluxo da abundância e da prosperidade. A gente libera e a gente tem força para lutar pelos nossos objetivos. Só que aí com o pai, quando a gente dá conta dessa postura com o pai, o dinheiro fica. Tanto que no meu exemplo que eu citei no início da live, claramente eu pude perceber e validar tudo isso. Porque eu liberei o fluxo do dinheiro, só que eu ainda fiquei muitos anos, não foi de uma hora para outra. Eu fui empregada ali como psicóloga pela prefeitura, em seguida, né, as coisas foram se organizando, mas dessa fase das constelações até eu realmente colocar minha vida em ordem, ainda demorou um tempinho. Não foi assim de uma hora para outra. O dinheiro vinha, mas ele não ficava. Eu tinha muito mais problema do que solução. Toda hora eu tinha um problema que gastava muito mais do que o valor que estava entrando. E aí foi quando eu precisei olhar para essa relação com o pai, para que o dinheiro pudesse também ficar. E com o pai a gente começa a ter foco, persistência, tem outras coisas envolvidas. Não dá para falar simplesmente assim que com a mãe é simplesmente as finanças e com os pais as emoções, porque acaba que está tudo muito misturado. Com a mãe a gente libera o fluxo do dinheiro e da prosperidade. A gente a gente aceita a vida como ela é, a gente se conecta, né? Então, acho que liberar o fluxo é a melhor palavra, é a melhor maneira, né? Com a mãe, a gente libera o fluxo para que esse dinheiro possa circular na nossa vida. A gente abre caminhos, né? As coisas fluem com a mãe, a gente tem força. Então, então é isso, gente. Assim, se tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar, é importante a gente olhar para o que está no essencial. Senão não adianta, senão a gente fica dando murro em ponta de faca, fazendo um monte de técnica, um monte de coisa e depois vai aumentando a frustração porque percebe que as coisas não fluem para valer. Então olha para como está essa postura. E isso para sempre. A gente vai sempre usar essa régua para ir validando, para observar. Tá fluindo? Tá travado? O que que é? Onde é que é? Será como é que tá essa postura aqui em relação a essa mãe e a esse pai? Será que eu saí do meu lugar? E aí na quinta a gente aprofunda já na questão do pai, porque é muito importante. Honrar pai e mãe basicamente é isso, é a gente aceitá-los do jeitinho que eles são e dar conta da nossa vida, olhar para frente, fazer valer a pena. Parar de esperar, sabe, que as coisas caiam do céu. A gente foi muito condicionado a achar que a vontade da gente é suficiente para realizar, e não é. Querer, a gente vê muito por aí, querer é poder. Eu discordo completamente. A gente pode passar uma vida inteira querendo. Querer não é poder nenhum, não tem força nenhuma de realizar. Quantas coisas muitos de vocês que estão me ouvindo aqui podem querer e estar querendo há anos e anos e anos e nada acontece? Fazer é poder. Agir, ir para a vida, isso sim tem força de realizar. Sim, conheço e logo, logo eu quero trazer esse tema, assim, da gente falar dessa questão da espiritualidade, de poder, de energia sexual e como que isso também está ligado ao dinheiro, né? Tá tudo junto. Então, assim, não dá para falar uma coisa isolada quando se trata de ser humano. E é isso que me encanta, né? Que nós somos seres complexos, muitas facetas, muitos detalhes e cada um é único. Então, cada um vai olhando para si, vai vendo o que é que precisa ir ajustando aí para que a gente tenha uma estabilidade emocional, para que a gente prospere e seja feliz, consiga cumprir o nosso propósito, a nossa missão aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando, vai olhando para dentro, ver o que cada um precisa ir ajustar e, e a gente vai dando conta, é de passo em passo mesmo. A gente precisa ter paciência, perseverança e ir cuidando. O que é gostoso é que vale a pena à medida que a gente vai dando conta de destravar, de curar cada pedacinho desses. Eu que agradeço. Então, um beijo e muito grata. E até quinta. Aí quinta a gente aprofunda um pouquinho na questão do pai. A gente também precisa olhar para essa força. Afinal de contas, a gente é metade pai, metade mãe.
Obrigada, gente. Eu sempre me emociono, Lívia, quando eu falo de constelação, porque é muito lindo. E eu, como psicóloga, nós psicólogos, psicólogos, psicanalistas, a gente estuda, tudo é ali da infância, né? Tudo é reflexo do que a gente viveu ali na primeira infância. E muitas vezes, como psicóloga apenas, se ficasse só com esse olhar de psicóloga, muitas vezes a gente acaba ficando muito ali, remexendo em passado para justificar, para compreender o porquê de cada trauma, o porquê de cada atitude, o porquê que é impulsiva, o porquê que tem isso, o porquê que tem aquilo. E aí a gente acaba, sem querer, ferindo muito essa lei. Né? Essa lei da hierarquia, de honrar pai e mãe, de aceitá-los exatamente como são. Então, para mim também sempre me emociona, porque foi assim, foi de verdade um marco, um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional, porque mudou completamente o meu olhar, a minha forma de atender, a minha forma, enfim, também me emociono. Obrigada, gente. Até quinta. E vamos que vamos, né? Dando conta aí do recado, pra gente ser bem feliz e honrar pai e mãe e cumprir o que a gente tem para cumprir aqui. Um beijo. Bom descanso.